relógio estava mais alto. Para uma apanhados também. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje vamos trazer um tema para vocês, um tema engraçado. Porquê um tema engraçado? Andei a pensar durante algum tempo de alguns temas que pudéssemos falar de Harry Potter e surgiu-me uma grande dúvida. Será que dá para juntarmos Harry Potter e Dragon Ball? Será que existem personagens de Harry Potter e personagens de Dragon Ball que nós consigamos fazer algum tipo de ligação? É sobre isso que vamos falar. Então vamos fazer uma união de personagens de Harry Potter e personagens de Dragon Ball, uma vez que são duas sagas que eu adoro. Venham daí, vamos falar de Harry Potter e Dragon Ball. Ao começar as pesquisas, eu deparei-me com alguns problemas sérios. E estou a falar que são sérios mesmo. Porquê? Nem todos os personagens de Harry Potter vão conseguir igualar um personagem que é um anime, certo? Nós temos atores mesmo e outra coisa é anime. No entanto, existe sempre aquele personagem que nós olhamos e dizemos assim, pela maneira de ser, a maneira de estar, tipo de personalidade que é dada àquele determinado anime ou personagem de Harry Potter, eles jogam com o outro. Não estão funcionais, não? Vamos aos exemplos, então. Por exemplo, nós sabemos que Severus Snape toda a vida foi um devorador da morte, seguidor do Lord Voldemort, sempre esteve do lado das trevas e, em determinado momento da saga, ele muda e vira um espião para Dumbledore e ajuda a Ordem da Fênix a derrotar Voldemort, certo? Stop it! Stop it! There you are, Potter. Consegue imaginar alguém em Dragon Ball que tenha feito algo parecido, que sempre tenha sido do lado do mal, que sempre tenha estado um pouco do outro lado e não do lado do bem, mas que com o tempo e com o passar dos anos, a muito custo, é um facto, acabou por ser um pai de família, acabou por ser amigo de um dos seus maiores inimigos. Então, conseguem chegar lá? Estamos a falar de Vegeta. Trunks, desde que nasceste que nunca te apertei nos meus braços, nem te disse sequer que te amo. Espero que não seja tarde. Portanto, nós sabemos que Snape pode ser igualado, de certa forma, obviamente, a Vegeta. O que é bastante interessante, porque há um decorrer histórico, tanto de um lado como do outro, que são bastante similares, são bastante parecidos, não é? Um personagem, por exemplo, que me deu alguma dor de cabeça a pensar onde poderia enquadrar em Dragon Ball foi o Ron. Tentar imaginar quem seria Ron em Dragon Ball foi... Eu tive algumas dúvidas. É verdade, não? Eu tive dúvidas. Depois de pensar, ponderar, ver vários episódios do Dragon Ball, cheguei à conclusão que ninguém é melhor que o Krillin para ser a par e passo ali com o Ron. É uma pessoa que, apesar de ser corajosa, como o Ron também o é, se for preciso ajudar um amigo, ele vai lá e ajuda, e o Ron também faz, mas é medroso, assusta-se facilmente, acha-se incapaz de muitas coisas e tem uma autoestima, uma autoconfiança muito baixa. Portanto, sim, eu acho que tanto o Krillin como o Ron têm ali similaridades, semelhanças, vá. Sim, acho que sim. Acho que os dois estão bem um para o outro. Hermione Granger. Agora vamos pensar, quem em Dragon Ball poderia ser Hermione Granger? Não é fácil. Eu percorri vários personagens de Dragon Ball até chegar à brilhante conclusão de que não havia outra, que não a Bulma, para dar a par e passo com a Hermione Granger. A Hermione é uma estudiosa, a Bulma também. Encontra sempre uma forma de ajudar, uma forma de chegar mais além, até mesmo para a destruição de Horcrux. A Hermione puxou pela cabeça, tentou estudar cada vez mais, batalhou cada vez mais, e assim é a Bulma. Estuda, cria, faz invenções incríveis para a máquina do tempo e etc. Certo? Portanto, mas apesar disso, tem um outro lado, porque ela casou, certo? Teve filhos, conseguiu assentar na vida, assim como a Hermione, que casou com o Ron, teve os seus filhos, ou seja, estão interligadas os personagens de um lado e do outro. Eu acho que sim, acho que estão ligados assim. Se vocês, por acaso,
mas não mexam, vão aqui nos comentários, ok? Vocês estão a ver a tela do YouTube, vocês podem descer um bocadinho abaixo desta tela e vocês têm a parte dos comentários onde podem deixar aí então. Ali eu não concordo, eu acho que o personagem para a Hermione Granger seria tal, ou para o Ron seria tal. E quem sabe a gente faz um vídeo, parte 2, sobre isto e tentamos discutir um pouco mais as vossas opiniões aqui no canal, certo? Antes de mais, já que estão a descer essa telinha do YouTube, vocês vão encontrar um botãozinho vermelho que diz subscrever. Clicam nesse botão. E mais abaixo vão encontrar uma mãozinha, assim, e vocês vão clicar aí também. Ok? Podem ir que eu espero. Não tem pressa. Continua a descer. Desce. Exatamente aí. Pode clicar aí. Ok? Vamos continuar então. Conforme existe a situação de Snape como Vegeta, nós temos outra situação também que ocorre como o Draco Malfoy e o coraçãozinho de Satã. Ou seja, ambos começaram do lado mal, ambos tinham um lado mais negro e com o tempo, se calhar Satã precisou de menos tempo, não é? Mas são opiniões. Eu acho que o Satã precisou de menos tempo do que o Draco para caminhar para o lado do bem e ajudar. E Draco só começa a mudar perto da altura do Príncipe Misterioso. Ele não consegue matar Dumbledore, mas consegue desarmá-lo na questão da astronomia. Prontos, a partir daí nós temos um Draco um bocadinho melhor, certo? Na mansão dos Malfoy ele sabia perfeitamente que era o Harry e não denunciou. Portanto, nesse ponto o Draco Malfoy começa a mudar. E com o coraçãozinho até exatamente a mesma coisa. Ele começa do lado das trevas, ele começa a tentar matar Salvahu, ele tenta matar a destruir a Terra, ele tenta fazer tudo, até chegar um brilhante dia que conhece um menino de 5 anos chamado São Gohan. E algo no coração de Satã mudou. Portanto, acho que sim, acho que são dois personagens que vêm mais uma vez lá atrás como algo negro e com o tempo foram melhorando e foram passando para o lado do bem. Assim como nós sabemos que Cursed Child, o Draco acaba depois por ajudar o Harry, o Hermione, ou seja, ele muda, certo? Acontece o mesmo com o Satã. Vamos ter quem tem que ladrar o vídeo inteiro. Vamos falar de Neville. Ora bem, aqui surge um problema muito grave. Neville Longbottom, um rapaz fraco, aquilo que eu falo, era um rapaz fraco, medroso. Leg locker class? Malfoy. You have got to start standing up to people, Neville. Uma autoestima muito baixa e foi preciso um tempo largo, ou seja, foi preciso quase que uma Bellatrix Lestrange fugir de Azkaban para algo dentro de Neville começar a fluir mais acentuadamente, porque nós sabemos que ele, entre a filosofal, também faz frente a 3 amigos, ou seja, ele tem essa coisa de impedir os amigos que façam algum tipo de asneira porque vão perder pontos para a sua casa. Neville começa assim a mudar. Quem é que nós conhecemos em Dragon Ball também era medroso, também tinha medo de tudo e corria para o pai e para a mamãe sempre a chorar. E com algum tempo depois, assim que existe uma batalha, ele mudou. E estamos a falar de São Gohan. Eu sei como ajudar o nosso amigo a ficar em cólera. É filho de Son Goku. Portanto, existe uma diferença, certo? Entre o Neville e o Son Gohan, claro que toda a gente sabe que existe uma diferença. O Son Gohan chega a uma determinada fase do Dragon Ball que estagna, não é? Ele casa, ele estuda, ele vira uma pessoa que não liga às artes marciais, o Neville não. Ou seja, o Neville continua a dar aulas, o Neville continua a praticar feitiços, coisas que Son Gohan não faz. Tirando agora em Dragon Ball Super, talvez. As coisas vão mudando mediante as sagas, certo? Porque na saga Dragon Ball Z a gente tem algumas situações que não são bem conhecidas, como agora é mencionado no Dragon Ball Super. Dragon Ball Super tem algumas falhas, mas isso são outros 500 paus e este canal é sobre Harry Potter, não sobre Dragon Ball, ok? Portanto, Neville está para São Gohan e eu acho que tem semelhanças muito importantes. São algo... Eu acho que se calhar poderiam até existir outros personagens que poderiam ser o Son Gohan, mas eu acabei por escolher o Neville exatamente por isso, pela progressão que ele teve ao longo de uma saga. Encontrar Voldemort em Dragon Ball não é uma situação fácil.
percorri vários guerreiros do lado do mal, como é óbvio, certo? Percorri vários guerreiros, o Cell, o Bubu. Quem seria o Voldemort? Se fôssemos a pensar pela parte do nariz, seria o Bubu, se calhar. Se não estivermos a pensar pela parte do nariz, talvez o Freezer. O Bubu ainda tinha um lado amigo. Vocês viam como o Hércules, por exemplo, ele tinha um lado carinhoso, um lado amigo. O Voldemort não tem nada, e o Freezer também não. São frios, o coração é feito de gelo. De qualquer forma, não os deixarei sair daqui. Nenhum de vós sairá deste planeta. Portanto, e em Dragon Ball Super também temos essa situação. O coração frio do Freezer é o coração frio do Voldemort. I said pick it up! Get up! Get up! You've been taught how to duel, I presume, yes? First, we bow to each other. Come on now, Harry, the niceties must be observed. Dumbledore wouldn't want you to forget your manners, would he? I said bow. That's better. Nós temos, por exemplo, no caso de Voldemort, nós vemos que Snape toda a vida o serviu, de certa forma, pensava ele, e nem por isso ele tem qualquer tipo de problema de o matar. E dar-lhe a comer à rainha. Portanto, vocês podem ver, não há amigos, certo? Não há coração que tenta ter alguma dó, alguma pena de uma outra pessoa. E o Freezer é assim, é frio, é gelado, não tem pena de ninguém. É para destruir o planeta, ele destrói o planeta, não tem problema nenhum, quem lá está ou não. É verdade. E agora sim, vamos lá, Dumbledore. Quem seria Dumbledore em Dragon Ball? Ninguém menos que todo-poderoso, certo? Deus, que supostamente tem todos aqueles poderes, tem toda aquela sabedoria, como o Dumbledore também tinha. Portanto, eu acho que sim, são bem similares. Claro, existem outros deuses, o mestre Caim, etc. Existem muitas coisas além. Eu preferi escolher o Todo-Poderoso, que acabou por aniquilar a ele, juntando-se ao coraçãozinho de Satã, formando um só, para o bem da Terra. Então, quando a vossa vida chega nesse ponto, e vocês têm que se aniquilar a vocês por um bem maior de um país, de um planeta, neste caso, vocês veem quão altruístas vocês são. Okay? Para mim, sim, Dumbledore seria para o Todo-Poderoso. São similares um ao outro, ok? Eu sei, vocês vão me perguntar, Oliva, não te esqueceste de ninguém? Onde está Harry Potter? Onde está Son Goku? Não está. Eu não... Para aquelas pessoas que possam pensar que eu no fim do vídeo ia dizer que Harry Potter era Son Goku, não. Harry Potter está longe de ser Son Goku. Mas muito longe de ser Son Goku. Portanto, para mim, é por isso que eu neste vídeo vou deixar ao vosso critério nos comentários. Digam para mim, para vocês, digam para mim. Digam para mim, digam daí para aqui. Quem é Harry Potter na saga de Dragon Ball? Na minha opinião, eu não considero que Harry seja Son Goku. O Son Goku chega numa de resolver a situação. O Harry, por exemplo, chega numa de que alguém vai resolver a situação por ele. Seja a Hermione, seja o Ron. Ou seja, a saga Harry Potter tem o nome dele, certo? Tudo aquilo que ele passou. Eu não considero que a saga Harry Potter se baseie no menino que sobreviveu. E que tudo ronda de volta dele. Quando na verdade tudo o que ele faz tem sempre Dumbledore, Snape, Lupin, Sirius, Ron, Hermione, Neville, Seamus, etc. nas costas dele. Certo? Ele não diz que ele não tenha coragem, que ele não tenha força de vontade de crescer, de aprender, de enfrentar os seus medos, porque ele tem. Ele é tudo isso, mas não faz sozinho. Eu sei, Son Goku muitas vezes teve ajuda também, mas a maior parte das vezes Son Goku vem para libertar as costas dos outros, e não ao contrário. Certo? Por hoje é tudo, espero que tenham gostado aqui das diferenças entre personagens de um lado e do outro, neste caso são as semelhanças, o que é que Harry Potter está para Dragon Ball. E por hoje terminamos, não deixem de dar o vosso like, subscrever, como já disse há pouco, deixar nos comentários quem para vocês é Harry Potter e Son Goku, e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!